Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns momentos de crescimento e sabedoria. Hoje o nosso tema é Ho'oponopono. E quando nós entramos em Ho'oponopono, uma das partes essenciais da estrutura da filosofia é que o entendimento de que nós somos 100% responsáveis. Ou seja, que as situações nas quais nós participamos nos coloca como responsáveis, nós estamos lá responsáveis. E a maioria das pessoas tenta se eximir da responsabilidade. Eu sempre digo, em todas as palestras que eu realizo, que um dos primeiros fundamentos que deveria chegar quando nós somos crianças a nós, como ensinamento básico, é o entendimento de que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nossas escolhas, somos responsáveis pelo fluxo de pensamentos, somos responsáveis por nossa vibração pessoal. Enfim, nós temos uma grande responsabilidade por isso tudo. E, por vezes, queremos nos eximir disso. Então hoje eu vim aqui trazer para você alguns conceitos fundamentais para melhorar sua autorresponsabilidade, para colocar sua vida nos trilhos, para melhorar você como ser humano. Nós debatemos esse assunto em nossas séries de vídeos chamado Maturidade Espiritual. Quando nós falamos sobre maturidade espiritual, nós falamos também sobre autorresponsabilidade. É imprescindível que ela esteja presente na nossa vida. Então vamos entender passo a passo, de forma bem clara, quais são os hábitos que nós temos negativos, perniciosos, aqueles hábitos que não nos ajudam a crescer como ser humano. E assim, instituir, de forma prática, condições para que a gente venha melhorar alguns aspectos em relação à autorresponsabilidade. Veja que cada vez que você pratica um aspecto da autorresponsabilidade, você está trazendo para você uma melhora de vida indescritível. E não só você vai ter essa melhora de vida, mas as pessoas ao seu redor vão entender o seu plano de vida, a sua filosofia de vida, como ter uma vida realmente mais leve, mais alicerçada no poder positivo do bem. Então, vamos lá. Primeiro plano, primeiro início de tudo a respeito da nossa autorresponsabilidade, é eliminar um hábito muito comum. Eu listei aqui 6 que costumeiramente eu vejo em todos os atendimentos, em conversas através das redes sociais, das diversas redes, em conversa no nosso cotidiano comum com as pessoas no nosso convívio. Então o primeiro hábito que nós precisamos eliminar é a crítica. Ah, doutor Paulo, mas a crítica é complicada. É complicada, com certeza é complicada. Receber uma crítica é difícil. Mas o problema não é receber a crítica em si. O problema é quando nós nos tornamos o agente, o responsável. Então nós fazemos críticas a outras pessoas. E se nós formos observar a matriz da origem da crítica, nós entenderemos que esse punhado de crítica que nós fazemos com as pessoas, principalmente no nosso meio de convívio, que é muito mais comum, ou seja, no meu trabalho a crítica se transforma em fofoca e em casa a crítica se transforma num braço de ferro com meu marido ou esposa, ou a crítica vai lá na comparação com os meus filhos, onde eu comparo ele com outras pessoas que eu gostaria que eles seguissem aquele modelo. Ou seja, é uma bomba atômica na nossa autoestima e nossa vida pessoal. E de onde ela vem? Vem lá de trás. Vem de uma educação mal realizada, cujo valor essencial é dar substância, substrato, poder à nossa autoestima e não minar a nossa autoestima com comparações e críticas. Quando nós somos crianças, nossos pais muitas vezes são duros conosco. Eles não entendem que criança é criança, adulto é adulto. Então eles são duros, rígidos. E nós captamos essa rigidez e acabamos por tentar fazer de tudo para responder os anseios dos nossos pais.
E nessa ânsia da aceitação, que é muito comum, porque nós temos dentro da nossa genética psicobiológica um conteúdo que é assim, nós precisamos ser aceitos naquela tribo, naquele clã, naquela sociedade. A aceitação é um fator, uma energia que nos puxa, nós somos atraídos pela aceitação. Muitas vezes fazemos de tudo para ser aceito naquele ambiente. Então, no nosso modelo paterno, você é cobrado para fazer determinadas coisas daquela maneira, com aquela fórmula, daquele jeito. Então você concentra toda a sua energia para fazer aquilo, daquela maneira, da maneira do papai e da mamãe, e depois da maneira da sociedade. E aí você vai se pressionando internamente. Muita pressão. Eu converso com pessoas que a pressão é extrema, porque ela se critica. É onde começa tudo. A crítica não começa pelos outros, começa por nós. Os outros não existem, os outros são espelho do que nós fazemos conosco. Então nós estamos lá, nos criticando, sendo criticados por nós mesmos, para atingir aqueles objetivos da perfeição. Ou seja, se eu fizer tudo certinho, eu encaixo. É como se você colocasse uma pecinha, vai encaixar certinho? Se eu tiver quadradinho, não. Mas se eu tiver redondinho, encaixa. Então você gasta a sua energia querendo satisfazer os desejos e anseios dos outros. E você se critica quando alguma coisa sai fora daquele produto final que você queria. Ponto. Acabou. Essa crítica aglomera aqui dentro de você. É autocrítica. Até certo ponto ela é construtiva, mas eu não quero falar sobre esse aspecto construtivo hoje. Eu quero desconstruir um hábito em você, de não se criticar mais. As coisas são assim. Tudo tem um ritmo. Não precisa ser perfeito. Pare com isso. Se você vê as coisas que você pode fazer de uma maneira só, você está perdendo bilhões de possibilidades de fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. A vida não é feita de uma maneira só. Aí, você com aquele hábito de se criticar, a pressão sobe e como todo na vida, tem uma panela de pressão. Panela de pressão, para não explodir, o que ela faz? Solta o excesso pela válvula de segurança. Essa válvula de segurança é você começar a criticar os outros. Jogar o lixo que você tem dentro de você nas outras pessoas. Aí você joga todo aquele conteúdo, criticando. E quem que você vai criticar? As pessoas do seu convívio. Que você sabe que lá você pode jogar o teu lixinho particular. Então você vai no teu maridão, critica. Porque não pode ser desse jeito, porque não pode ser assim, porque eu aprendi assim, porque agora é assim. A gente impõe as nossas verdades conquistadas, seja de qualquer maneira. Então, essa é a crítica fervorosa. A gente vê os aspectos negativos da outra pessoa. Você olha o defeito para criticar, você não olha a qualidade, é claro. Filho, você olha o defeito, o que ele não está fazendo bem, o que ele está fazendo errado. E nesse primeiro plano de hoje, eu falo que isso é o replay negativo. Qual é a técnica oposta disso? O replay positivo. Quando você tem um jogo, eu vou falar do jogo do futebol americano, que tem um técnico famosíssimo lá dos Estados Unidos, que é um dos técnicos que mais ganhou no jogo de futebol americano, que eu não me lembro ao certo qual é o nome dele, mas eu sei que ele tinha uma técnica. A técnica era mirar nas jogadas erradas e fazer a correção. Isso pode ser louvável, porque onde a gente já encontra os erros, a gente pode achar os acertos. Mas, se você criticar as ações, apenas a crítica sem a correção, ela não é fundamentada, não vai trazer frutos. E aquele técnico percebeu isso e lançou mão então de uma outra estrutura, que era o replay positivo. Ou seja, ver as coisas positivas que o outro está fazendo e usar o elogio para fortalecer inicialmente a proposta.
para depois mostrar para o outro que ele pode fazer alguma coisa diferente aqui. Replay positivo. Para nós, o replay positivo é chamado de elogio, que é quando você para de criticar e observa o outro lado, a outra face da pessoa, que é a qualidade, e aí você inicia o seu processo de elogio. Tem uma aluna que levantou a mão, doutor Paulo, então um processo de elogio é um negócio falso. É falso se você não observar o potencial, se você não observar uma capacidade, uma qualidade que está no outro. É difícil? Não é difícil. Difícil é talvez a gente nem parar para observar as nossas qualidades. Quais são as suas 5 qualidades? O que você faz de melhor? O que você aprecia em você? Se você travar nessa pergunta, então é bem provável que você vai travar nos elogios. Porque quando nós acreditamos, encontramos, estabelecemos o que nós temos de melhor, fica muito mais fácil eu mirar no outro aquilo que ele tem de melhor também. Esse é o fundamento da responsabilidade. Agora, eu vou te fazer 2 perguntas que vai definir se você hoje é um ser humano melhor ou está estacionado. O que é estar estacionado? É quando você vê que você está girando, patinando e não sai do lugar. Quando você chega para mim e fala assim, doutor Paulo, eu não estou saindo do lugar. É porque você não está crescendo. É porque você não está aplicando. É porque a maioria das vezes nós não aplicamos as coisas que aprendemos. Então a pergunta é bem simples. De 1 a 10. De 1 a 10. O quanto você tem elogiado alguém? Qual foi o último elogio que você teve por alguém? Ai, doutor Paulo, o único elogio que eu tive de alguém, isso, o primeiro elogio. Lembre-se, nessa semana, quantos elogios você teve? Nesses dias, nesse mês, quantos elogios você recebeu? Doutor Paulo, estou pensando aqui. Pensa, então pensa. Quantos elogios você teve em uma semana, por exemplo? Ah, doutor Paulo, acho que eu tive 2. Muito bem. Então imagine que você recebeu 2 elogios. Agora imagine como você se sentiu. Muito bem. É maravilhoso se sentir elogiado. Agora imagine um pouquinho mais. Quantos elogios você fez a uma pessoa, ou a várias pessoas, ou alguém da sua vida nessa última semana? 0? Então você precisa melhorar como ser humano. Começar a dar mais elogio. O elogio é quando você agradece pelas pessoas que estão ao seu redor. Você sabe o aspecto positivo dela e você vai lá e lança a semente. Agora, na responsabilidade, na falta da responsabilidade, nós criticamos. E esse é um mecanismo destrutivo, porque ainda não aprendemos o lado positivo dele. Então, segue a dica desse vídeo de hoje. Vamos elogiar mais. Tanta gente fala tão bonitinho lá na internet, no Facebook, no Instagram, posta fotinho maravilhosa, bom dia, gratidão, felicidade e não pratica nada. Temos que praticar o elogio. Ao invés de criticar, hoje é dia de elogiar. Isso nos faz um pouco melhores e nos traz responsabilidade para a nossa vida. Porque ao invés de criticar os outros, você começa a aprender que ao invés da crítica, existe algo mais substancioso que pode mudar a nossa estrutura emocional diária, que é o elogio. Então vamos lá. 100% responsável hoje é elogiar também. É se tornar um ser humano melhor. É ver que os outros têm capacidades, têm qualidades também. Não é só defeitos que é a nossa vida. Você está mirando os defeitos. Vamos mudar isso. Vamos mudar o disco da nossa vida. Vamos olhar para os nossos filhos e replay positivos. Vamos saber entregar o troféu. Vamos mostrar para eles que eles têm possibilidade de sucesso, assim como nós temos possibilidade. A energia que está faltando aí na sua vida, se você está aí cansada, largada, desanimada, é o elogio. Então, vem com a gente. O segundo vídeo vai sair logo logo.
E ele vai falar do nosso segundo hábito que nós precisamos eliminar. Então, fique conosco. Um forte abraço, seja bem-vindo ao nosso canal Crescimento e Sabedoria. Até lá!